aplicando aí no nosso conhecimento, trazendo conhecimento, mas principalmente, né, aplicando na nossa vida diária, nesse tempo que nós temos que estar nos preparando aí, né, que está tão próximo da volta de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, mais essa semana, pela vida, Senhor, das minhas irmãs de sangue, irmãs em Cristo. Senhor, por todos que fazem parte da missão Sheriná, por aqueles que ficaram de entrar ainda não puderam. Senhor, também te agradecemos por essa chuva que caiu ainda há pouco, apesar de tão forte, em alguns lugares já até mais fortes. E também te pedimos que o Senhor esteja guardando, protegendo, assim como os meninos que estão retornando, estão no trânsito, protege, livra de todo mal, de todo acidente. Sabemos que as estradas elas ficam mais perigosas nessa época. Guarda todos aqueles que também estão, Senhor, em trânsito, indo para a igreja, indo para o trabalho, retornando, no lazer, onde estiver, protege cada um, Senhor, dá livramento. Também, Senhor, aqueles que estão nas suas casas, alguns, Senhor, que moram em lugares que enchem, lugares de risco, que o Senhor também deu livramento. Mas nós te agradecemos pela chuva, Senhor, te agradecemos porque vem de Ti também para regar a terra. E assim, Senhor, neste momento que nós vamos dedicar esse pouquinho de tempo para estudar, Senhor, um pouco sobre o início, Senhor, da criação, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Nesse momento eu abençoo a vida de cada um, abençoo todos que estão na missão Sheriná, todos que estão, Senhor, nos grupos de estudos também, Senhor. Abençoa os familiares de cada um de nós, Senhor, e a parentela. Abençoa Israel, Jerusalém. Abençoa a nossa nação, nosso presidente. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu vou, para facilitar aqui, compartilhar uma tela. Porque aí a gente vai fazendo a leitura que vai ficar mais fácil. Sempre que eu fico escrevendo recurso de sistema baixo podem afetar. Deixa eu ver, eu vou até tirar aqui o celular. Porque... Aí tá aparecendo legal aí para vocês? Tá, perfeito. Então tá. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui. Sem óculos não dá, não. Mas com óculos você tá de óculos. Pois é o que eu tô falando. Dá bem, né? E olha que é um letrão, hein? Então, nós vamos estar... nós estamos, na verdade, né, já iniciamos esse ciclo anual de estudo bíblico com base na divisão das porções de estudo da Torá, né, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós também estudamos ali os profetas, salmos, né, escritos, e também estudamos, né, também a Brit Hadashah, né, fazendo associação. Eu coloquei para vocês aí esse folder, né, que eu montei hoje. Eu estava vendo uma chamada, né? Então, deixa eu começar a usar essas coisas que eu me inscrevi, até paguei para montar por causa dos cursos e tudo, e eu não tenho usado. E aí estava, eu vi essa chamada assim: o que você alimenta quando se alimenta? A chamada era só essa. Na verdade, era uma chamada para um curso, na verdade, é uma coisa de nutrição, alguma coisa assim. E aí, esse tema me chamou a atenção. E aí eu
acrescentei ali, né? Alimente seu corpo com bons alimentos da terra, alimente sua alma com excelentes alimentos do céu. Isso porque eu estava estudando essa porção, né? Bereshit, e nós sabemos que o começo de Gênesis, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, e aí me veio assim, né, em mente, eu fiz essa associação e falei, vou montar um folder com isso, e estou colocando aqui nesse estudo, né, nessa parte aqui que a gente preparou para incluiu aqui também nesse estudo que a gente está fazendo. Então, a porção, a paraxá, né, que foi de ontem, no caso, sábado, né, paraxá Bereshit, né, esse B, né, ele seria o no, que também pode ser em, né, e porque ele vem a ser, na verdade, uma preposição, né, e o reshit aqui tem a ver com o princípio, o começo, né, a mesma raiz, por exemplo, da palavra rishon, que é primeiro, né, então, Bereshit, né, normalmente é traduzido como no princípio, que na nossa Bíblia em português, na Bíblia Almeida, foi traduzido como Gênesis, que a gente já sabe que essa tradução ela passou pelo grego primeiro, a partir da Septuaginta, e no grego eles usaram o nome Gênesis, né, porque a raiz da palavra Gênesis é começo, né? Então, mas na verdade o nome original, né, é Bereshit, né, no princípio, porque a gente já sabe que os nomes da Bíblia, né, no original, que nós conhecemos como Primeiro Testamento, cada nome, né, e principalmente ali na Torá, é o início, né, como inicia aquele livro. Então, os nomes têm a ver com aquele contexto, e não simplesmente com o significado da palavra. Então, essa paraxá dessa semana, a gente tem estudado, e eu vou, como eu falei, na verdade, eu vou estar mais mesmo, é só aqui no capítulo 1, ela vai até o capítulo 6, verso 8. A Haftará, né, que eu até escrevi aqui, porque sempre alguém pode ver que não conhece, é aquele fechamento, uma conclusão que é usada para fechar aquela porção de estudo da Torá. E é dos profetas, do livro dos profetas, algo que tenha a ver com aquilo. Então, está em Isaías 42, do verso 5 ao 43, 10. E nós temos também uma Haftará, né, como cristãos, como seguidores de Yeshua, nós temos, então, claro, a gente sabe também fazer a associação e a gente encontra a ligação que tem com a Brit Hadashah, o Segundo Testamento ou o Novo Testamento. E aqui eu coloquei 3 sugestões de texto, que é Mateus 1, do 1 ao 17, porque Mateus ele vai começar ali com genealogia também, falando de certa forma, né, de início, de criação. Depois temos o capítulo 19, e também eu coloquei aqui João 1, que, na verdade, João 1, a gente pode fazer um paralelo direto com Gênesis, né? Inclusive, o começo é o mesmo, é no princípio, lá em Gênesis, e no princípio, lá em João. Só que João ele já vai trazendo a revelação do Messias Yeshua, né, nessa criação aí. E aí eu peguei aqui o primeiro versículo de Gênesis e coloquei aqui a transliteração, como é em hebraico, e a transliteração. Eu fiz isso só com o versículo 1 e 2, porque é bastante trabalhoso fazer isso, porque você tem que estar colocando no lugar, quando você coloca junto português e hebraico, aí você, quando vai colocar, né, sai do lugar, é assim, bastante complicado. Então, eu só botei o versículo 1 e o 2 aqui. Mas, se alguém quiser examinar, existe várias leituras, e uma leitura fácil que você pode achar aí na internet é do site Hebraico Pro. Ali você pode ler
qualquer texto ali da Torá com o hebraico, em português, mas o hebraico e o transliterado você também vai encontrar ali. Então, o primeiro versículo, no princípio criou Deus, né, ou Elohim, no caso, os céus e a terra. Então, nós temos o Bereshit. Outra coisa que é aqui no caso, né, preposição, artigo, enquanto no português vem separado, por exemplo, a gente tem aqui no, uma palavra, princípio, outra palavra, e a gente escreve separado, né? Mas no hebraico escreve junto, não vem separado, como você pode ver aí. Então, acho que dá para vocês verem aí a setinha. Esse aqui seria o bem, tá? E aqui é que está o reshit. Então, no princípio, mas você não separa, escreve tudo junto, tá? O bará, né, que do verbo criado, a setinha já sumiu. Aí a setinha aparece para vocês aí, provavelmente em algum lugar, mas não aparece para mim. Está aqui embaixo agora. Bará, Elohim, né, que é traduzido para nós como Deus, sabemos que aqui refere-se a Deus. Et, que é a letra Aleph contável. Esse aqui é um serê, que tem som de E, então et. Rachamaim, olha, novamente aqui, o artigo ele está colado com a palavra, né? Ou rachamai, né? A tônica seria essa, rachamai. Veet, aqui no caso é a conjunção, né? Que está funcionando como uma conjunção, também está colado aqui na palavra. Haeret, também, novamente, aqui colado, né? Com a palavra. Então, agora, veja que aqui não está Adamá. Nós vamos ver quando no Gênesis está falando da criação de Adão, do pó da terra, vai aparecer o nome Adamá, porque aí o Adamá ele se refere à terra, terra, né? O pó da terra. E aqui está se referindo, na verdade, a Terra-planeta, vamos dizer assim, ao mundo. Então, por isso, no princípio, criou Deus os céus e a terra, não simplesmente a terra-pó, tá? Mas a terra que nós habitamos, né? Ok? Vamos para o 2 aqui. O 2 vocês vão ter um pouco mais de dificuldade para entender, porque ele ficou mais bagunçado, porque estava mais difícil para eu ficar separando aqui, como eu falei. Eu vou, coloco, dali a pouco sai do lugar, porque se fosse para colocar só o hebraico, aí ficava mais fácil, mas aí mistura português com hebraico, mais o transliterado, tudo aí a posição muda automática. Eu acabei de escrever de um lado, vai para o outro, é complicado. Mas aí eu coloquei assim que dá para a gente quando você coloca para escrever, entender. é de trás para frente, né, Helenice? Também Oi? tem isso. Quando a gente coloca o teclado, ele escreve de trás para frente. A gente escreve da esquerda para a direita. O teclado ele faz da direita para a esquerda. Sim, mas o problema é se eu estiver escrevendo, por exemplo, se eu fizesse um quadrinho só com hebraico ali, eu Mais poderia fácil. escrever que saía certinho. Depois outro quadrinho, mas aí porque eu quero colocar os dois juntos, um ao lado do outro para poder ficar mais entendido, aí dá uma confusão. Quando você pensa que está aquele ali mesmo, o primeiro, ficou arrumadinho, mas demorou para caramba que ele ficasse assim. Aí eu falei, não, esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Porque toda hora, aí quando você vai, aí parece que está tudo ok. Aí você vai endireitar um negocinho, tchum, desmancha tudo. Quando eu troco o teclado, acontece isso comigo também. Mas eu não coloco assim, não. Eu coloco a frase no hebraico,
depois eu coloco em português, mas eu não boto transliterado, não. Geralmente eu não translitero, não. Mas aí é que está aqui. Se eu for escrever somente, né, como eu falei, vou fazer só, estou só naquela hora usando, vai dar certinho, mas como a finalidade aqui é colocar lado a lado para poder vocês entenderem bem, é onde dá o problema aqui, porque é a mistura do teclado. Uma hora eu estou com teclado hebraico, outra hora eu estou com teclado em português, e aí você acerta para lá, acerta para cá, daqui a pouco, quando você vai ver o conjunto saiu do lugar, então é meio complicadinho, mas deu pelo menos para colocar o 1 mais arrumadinho, e o 2 aqui vai dar para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, nós já lemos o 1, né? Vamos começar aqui com o 2. E, na verdade, o começo do versículo ele está aqui. Ó. Você tem aqui o hebraico, do lado você tem o transliterário. Então, você pode ler comigo. Vamos lá. Verhaaretz, está aqui, ó. Verhaaretz. Né? Vamos lá? Verhaaretz. Eretz, assim mesmo, TS junto. Né? Depois a gente lê em português. Raietá, tá aqui, ó. Raietá. Vamos lá? Vearet. Raietá. Raietá. Torru, tá aqui, ó. Torru, que é essa palavra aqui. Agora aqui. Vavorru. Vavorru. Vamos lá, no final, hein? Vavorru. Eu não vou falar, não, que eu estou comendo um caldo aqui. À vontade, só. Cadê a André? André entrou e não estou Não, vendo. está muito tarde. Tá aí, Andréia? Tá. Fala aí, Andréia. Abre teu som para você ler aqui hebraico. Rosana também. Hoje. Oi, Andréia. Oi, gente. Estava dormindo. Agora vamos ler aqui essa outra palavra aqui. Ai, de novo, sumiu setinho aqui. Verrocherre. Vamos lá. Verrocherre. É essa palavra aqui, ó. Tem vav, tá? Temos havia? Aqui... Oi? Havia? Temos aqui o tim, temos aqui o rete, aqui o res. Tem hora que a setinha some. Verrocherre, havia? Na verdade, é trevas. O havia, ele está como é que eu vou dizer? Subtendido, tá? Porque essa palavra aqui ela pode ser trevas no sentido de oculto, entendeu? Tanto que ela muitas vezes ela é usada para aquilo que está em oculto. Então, esse verbo aqui, havia, ele está em parênteses porque ele está subtendido, porque dentro da palavra, da frase, ele se torna necessário. Alpenei. Alpenei. Tá? Alpenei. Penei aqui é a face, e esse ao, né, também é uma preposição, que ele pode ser sobre, pode ser em, pode ser para, no caso aqui, ele é o sobre. Theon, aqui, essa é uma palavra bem parecida com a palavra no grego, que a gente não deve confundir, porque essa palavra com essa fonética, theon, no grego, é Deus. São outras letras diferentes. E aqui, né, no hebraico, ela é abismo. São outras letras, outra escrita, então não podemos confundir. Verruchar. Diferente a cor. Verruchar. Verua. Mais uma vez aqui, nós temos aqui o E, que é a conjunção, e o rua, que nós já conhecemos. O que é rua? Espírito, tá? Então, aqui, né, o vav aqui fazendo a função de E,
né, com os sinais de maçorética aqui, então dá o sentido aqui de e, ou porque não é um espírito qualquer. Então tem um artigo, é o espírito, tá? Então não é, indefinido, ele é definido, ele é, você sabe que o artigo definido ele aponta, né, numa direção específica. No caso aqui, o complemento já vem embaixo, Elohim, o Espírito de Deus. Ok? Elohim vocês já conhecem, né? Está aqui, Elohim. Agora aqui, Merah-Refet, ou Refet, se movia. E aqui nós vamos ter novamente uma expressão que vocês já viram ali, Al-Penei. Então, novamente, sobre a face. Só que enquanto lá foi sobre a face do abismo, agora é sobre as águas de Amai, sobre a face das águas. Mãe, água. E o Ra aqui ele está fazendo sentido de dar. Amai, Ramaim, né? É Ramaim ou Ramai? Amai, né? Na verdade é mai, né? Mas quando a gente vai falar dentro de uma outra expressão, acaba puxando mais o in, né? Mas, então, nós temos aqui, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim, Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Esse e a terra estava, essa palavra aqui, ietá, tá? O Ra aqui, ele é mais um complemento, verbo é o ietá. Ela tanto pode ser traduzida como era, que é como a tradução Almeida habitualmente traduz, que a terra era sem forma e vazia, mas ela pode ser traduzida como está traduzida aqui, estava, ficou, tornou-se, tá? E é essa tradução que a gente quer fixar. Na verdade, o estava é como está lá no site do Hebraico Pro, mas eu vou utilizar principalmente essa aqui do tornou-se ou ficou. Então, esse verbo ietá, tá? Ele pode ser era, ficou, tornou-se, estava. A Almeida ela usa o era, mas quando os próprios rabinos e também os estudiosos cristãos, teólogos, eles vão estudar esse conceito teológico aqui no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, e uma das coisas que chama a atenção é a diferença de estado do verso 1 para o verso 2. E para compreender, nem todos aceitam essa visão, mas hoje ela é uma visão aceita por um número muito grande de teólogos e principalmente também dos rabinos, né? Então, quando no princípio criou Deus, ou criou Elohim, os céus e a terra, ele foi e criou. Então, ele criou céus e terra. Ele criou tudo, ok? Mas nós não temos a menção de que ele criou, nesse primeiro tempo, ser vivo. Pode ser que ele tenha criado também dinossauros. Há uma teoria que diz que dinossauros teriam sido criados nessa época, ou não. Mas ele criou os céus e terra porque ele é o criador da própria eternidade, porque ele é a eternidade. E a gente sabe que quando ele está criando, né, seres humanos, animais, vegetais e tal, a gente sabe
que ele também conversa com outras criaturas dele, que são, por exemplo, os anjos. Então, ele também criou céus e terra, mas ele, nesse período que criou céus e terra, também isso não é revelado, não sabemos, pode ser que nesse período que ele tenha criado os anjos também, mas isso não está revelado nesse ponto. Mas, quando chega aqui no 2, parece que é uma narrativa nova. Por isso que, se eu utilizar as raízes verbais do verbo ietar, colocando, não simplesmente com a palavra era, no sentido de que ele criou, mas aquilo que ele criou era sem forma e vazio. Fica uma coisa esquisita, sim ou não? Poxa, Deus criou céu e terra, mas ele criou uma coisa vazia, uma coisa abismal, um escuro, uma treva sem forma, um caos, porque essas duas palavras, tohu, vavorhu, traduzida aqui como sem forma e vazia, pode ser traduzida, essa expressão pode ser traduzida como caos. Então, a gente necessariamente tem que pensar, poxa, Deus, com toda a sua perfeição, com a sua grandeza, com o seu amor, ele acabou de criar um caos, algo sem sentido, algo disforme, algo estranho. Então, é nesse ponto que muitos rabinos e teólogos cristãos também entendem que houve um recomeço da criação, de que Deus criou ali no verso 1, ele criou céus e terra. É nesse ponto até que muitos afirmam que nesse intervalo, pois naquele período anterior ele havia criado os anjos, porque os anjos não são eternos, foram criados pelas mãos de Deus, e havia criado também todo aquele Éden mineral, por exemplo, porque é dito que o próprio anjo de luz que vai se rebelar, né, ele vai se tornar um adversário de Deus, a palavra Satã quer dizer adversário, e aí ele, para atingir Deus, ele vai o tempo todo tentar destruir o homem, a sua criação especial, e diz o texto que ele habitava no meio de pedras preciosas fulgurantes. Tá? Então, ora, ele habitava no meio de pedras preciosas fulgurantes. Deus criou o céu, Deus criou os anjos, devia ser alguns chamam que deveria ser o Éden mineral, mas algo muito lindo, muito especial, muito que aquelas criaturas que ele havia feito, todas aquelas categorias, né? Anjo, arcanjo, serafim e tantos outros, mas eles não necessitavam de uma estrutura, de um local para viver, como a terra que posteriormente vai ser criada, porque quando Deus vai criar o homem, ele então começa a criar toda a estrutura da terra voltada para o homem, que ele vai culminar com essa segunda criação aí, né? Então ele preparou, ele criou a terra, e depois que ele criou todas as coisas, animais, vegetais e tal, é que ele vai fazer o homem. E mais do que isso, ele ainda vai plantar um jardim especial para esse homem morar. Então, com esse conceito e observando raízes das palavras, e principalmente esse próprio verbo ietar aí, né, é que surgiu essa visão, essa teoria, e que não é absurda,
pelo contrário, explicaria até bastante coisa, de que do verso 1 para o verso 2, nesse tempo dessa criação de Deus, houve algo que promoveu um caos nesse mundo criado. E a opção que nós temos pela informação bíblica, né, que a Bíblia fala que o Senhor, então, expulsou aquele anjo de luz rebelado e os que com a ele se uniram, expulsou daquelas regiões celestiais, espirituais, especiais, e o lançou para a terra. É por isso que ele vai ser encontrado depois lá na terra e vai entrar lá no jardim que o Senhor construiu para o ser humano. Mas então por que Deus deixou ele justamente para lá? Se Deus estava fazendo um ser humano à sua imagem e semelhança, com tanto amor, mas aí é que está. Assim como Deus cria, Deus deu ao homem também capacidade criativa. Assim como Deus pensa e faz escolhas, Deus deu ao homem também essa capacidade de pensar, de sentir, inclusive de fazer escolhas. Então, ele seria advertido, como foi, de que ele tinha uma escolha. Como Moisés vai repetir isso para o povo depois lá na frente. Eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se você obedecer a palavra de Deus. A maldição se você rejeitar. A bênção traz a vida, a maldição traz a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Moisés repete aquilo que o Senhor falou para Adão lá atrás, no começo. Isso porque agora o Senhor está formando uma nação corporativa pela qual ele quer manifestar o seu nome a toda a humanidade, que é a nação de Israel. Então, veja, agora o Senhor ele está novamente criando, começou de novo, vamos dizer assim. E aí é que nós vamos ver, então, a partir do verso 3, essa criação, né, acontecendo, essa criação sendo gerada. Agora, essa criação ela vai ser gerada, por isso o apóstolo Pedro vai dizer, essas pessoas que dizem, essa história de que Jesus vai voltar, e isso aí sempre foi falado, desde que os nossos pais eram crianças, então ele diz, essas pessoas deliberadamente ignoram que desde o início houve céus e terra, e que houve o tempo em que a terra foi destruída pelo dilúvio, e ele vai falar, então, lá no capítulo 3, ele vai falar sobre como, ele diz, essas pessoas ignoram que todas as coisas foram formadas pela palavra de Deus e foram tiradas de dentro das águas pela palavra de Deus. Quando a teoria da evolução de Darwin começa a falar que a partir do réptil, saindo da água e buscando a sobrevivência, e então foi chegando à Terra, e aí foi evoluindo para surgir os outros tipos de criatura, até evoluir ao homem, a criatura humana, ele quase que acerta. Ele só não acerta porque ele está com a mesma ideia de que aquilo ali é acaso, que houve o Big Bang por acaso, e aquela energia do acaso mexeu na água, naqueles seres que eram unicelulares e começou a transformá-los. E depois que eles começam a sofrer transformações e eles vão encontrar a parte seca, eles vão sair e vão se adaptar às suas necessidades e vão se desenvolver. Mas por que essa adaptação, entre aspas, que, segundo a teoria da evolução, formou todas as espécies, parou de acontecer? Porque a adaptação que existe hoje no meio animal, no meio vegetal, em relação ao próprio ser humano, não é uma adaptação que muda a espécie, a não ser que for uma interceptação demoníaca
para gerar numa pessoa uma força bestial, mas não é uma evolução. Ou, né, quando inventam aí, igual aquele filme do X-Men, né, que dizem que está sofrendo uma mutação na espécie e tal, são as invenções. Mas esse tipo de coisa, ela não acontece. Agora, se o homem enxerga, se submete, é humilde o suficiente para se render a Deus como Criador, reconhecê-lo como Criador, humilhar-se diante dele, ele vai perceber que Deus, ele criou não apenas o ser humano, mas todas as coisas, o planeta todo e todo o universo, porque o planeta é uma coisa muito pequenininha dentro de todo esse universo gerado por Deus, de todas as coisas. Ele criou com sabedoria criativa. Ele deu ao ser humano sabedoria criativa, mas ele também deu às outras espécies até um determinado limite daquilo que lhe era necessário. Por isso que Pedro tem essa revelação e diz que foi criado pela palavra de Deus e foi retirado pela palavra de Deus de dentro das águas. E é isso que está dito aqui. Quando fala que o Espírito de Deus, ele ele está sobre o abismo, né? Que ali a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Ali o Espírito de Deus, ele, na verdade, não está falando que o Espírito de Deus está sobre a face do abismo, mas existe uma face do abismo. O que está se mostrando é o caos, é o abismo está ali. Foi criado, segundo a teoria, né, desse tempo, do versículo 1 para o 2, com a queda de Lúcifer, né, esse abismo se formou. Então, Tohu Vavohu, caos, abismo. Mas aí vem o Espírito de Deus e ele não vem se mover sobre o abismo. O Espírito de Deus, ele está ali gerindo, não gerando ainda, gerindo. Ou seja, nem mesmo quando acontece o caos, está fora do controle de Deus. Por isso que o Espírito de Deus aparece ali no governo, gerindo. Tudo tem limite, tudo tem até onde pode ir, até onde não pode ir. O Espírito de Deus, ele está presente, ainda assim, naquele caos, ele está dizendo o que pode, o que não pode. É ele que está ali. Nunca Deus perdeu o controle de nada, nem mesmo nessa ocasião. Nunca. E também não foi pego desprevenido. Foi pego desprevenido. Viu o que aqueles anjos fizeram? Não, não foi. Em tempo algum. Só que agora chegou o tempo em que Deus ele vai novamente estar criando. E agora o mover, a emanação dele mesmo, que é o seu espírito, que estava ali coordenando, gerindo, tomando conta, acima de tudo, tendo controle de tudo, ele começa um movimento de criação. Um movimento que vai acontecer sobre a face das águas, não simplesmente no caos. As águas estão ali. E o Espírito de Deus ele começa a se movimentar sobre a face das águas. Ele vai gerar vida a partir da sua própria energia. É por isso que, quando nós lemos Romanos,
capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma criatura poderá, no dia do juízo, se excusar, se desculpar, chegar diante de Deus e dizer que não o reconheceu como Deus porque não sabia. Porque ele diz, Romanos vai falar lá no capítulo 1, que tudo aquilo que dele se pode conhecer para saber que ele é Deus, aleluia, o próprio Deus se dá a revelar pela própria natureza criada. Olha que tremendo! Então, o Espírito de Deus, ele está... Agora, ele vai começar a mover-se sobre essas águas. É a energia divina que começa agora esse tempo especial de criação. Aleluia! E aí nós vamos ver agora a sequência. E aí aqui, como eu falei, eu já não botei os textos em hebraico, porque é bastante trabalhoso, como eu falei, sai do lugar, porque vai botar junto português, hebraico, transliterado. Mas aqui dá para a gente entender. Verso 3 ao 5. Então, agora Deus está começando novamente, só que agora ele vai trazer algo novo nessa criação. Até agora, a criação anterior teve o Éden mineral, teve os anjos, todos os tipos, né? Arcanjos, serafim, todos os tipos de seres que ele foi criando, toda aquela riqueza de pedras preciosas que a Bíblia menciona, e toda agora ele vai começar algo diferente, ele vai criar agora uma terra para ser a habitação de uma nova criatura que ele vai começar a criar agora, que é o ser humano. Então, ele precisa criar um local especial, uma habitação especial para essa nova criação que ele começa a fazer. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, é assim que começa. É com a luz. É o Big Bang. Mas não na verdade, o Big Bang, que alguns cientistas pensam que é o começo de tudo, nem é o começo de tudo, porque já está na segunda criação, se é que podemos falar assim. Mas não é algo que aconteceu por acaso, não. É Deus que é incriado e que é eterno e que é superior e que é insondável, na verdade, né? Que resolveu. Eu agora vou criar, né? Ele estava na sua mente, por isso a sua imagem, a sua semelhança, ele já traz dentro de si essa nova criatura que ele vai fazer, que é o ser humano. E ele, antes de criar o ser humano, ele vai criar um local propício para a habitação desse ser humano. Tudo que ele precisa, um lugar que se encaixe para ele, onde ele vai ter toda a sua necessidade suprida. Então, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E separou entre luz e treva, chamou a luz de dia e a treva de noite. E aí, houve manhã e tarde, primeiro dia. Isso está escrito aí? Houve manhã e tarde, primeiro dia? Tarde, Houve manhã. tarde e manhã. Houve pôr do sol, né? Vamos dizer assim. Claro que ainda não foi criado o sol. Estou só falando para a gente visualizar. O sol não foi criado, é só para visualizar. Veja que já começa dessa forma. Então, essa mudança de começar lá meia-noite, no meio da noite, conforme foi idealizado depois o calendário gregoriano, é exatamente contrário àquilo que o Gênesis fala, né? Então, na verdade, o dia, por isso, o calendário judaico, ele conta o dia dessa forma. Começa na tarde. Então, para a gente, por exemplo, hoje está, para nós aqui no Ocidente, o calendário gregoriano, estamos terminando o domingo. Mas, para os judeus, por exemplo, está começando a segunda-feira. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, ou o dia primeiro. Então, temos aí
o primeiro dia da criação. Depois, Deus disse, haja uma expansão. Na verdade, a expansão aqui é o firmamento, né? O domo. Tem uma tradução que fala o domo, né? No meio das águas. Lembra que lá no início fala das águas? O Espírito de Deus, ele vai começar a se mover sobre as águas. Então, tinha água, agora o Senhor retira dessas águas. Primeiro ele acendeu, criou a luz, agora ele retira dessas águas um domo, um firmamento, né? Ou a expansão. E aí ele vai criar essa separação das águas para a expansão. Eu ia colocar aqui, mas eu acabei esquecendo e agora fugiu o nome. Essa camada é uma camada protetora que tem no planeta Terra, que é essa água que ficou, né, nesse meio aí. Então, o firmamento, né, o domo, o firmamento foi tirado, mas tem água aqui, tem água aqui. Então, essa é uma proteção que Deus realmente canópio, deixou. Oi? É canópio? É canópio? Isso, exatamente. Então, veja como Deus ele está preparando um lugar muito especial para essa criatura que ele vai estar criando ainda aí no sexto dia. E chamou Deus a expansão ao firmamento os céus, e foi tarde, mais uma vez tarde de manhã, o segundo dia. Estamos no segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas. Lembramos que temos águas. Então, aí ele disse, agora eu vou pôr as águas num lugar. E quando ele mandou que as águas se ajuntassem, uma parte seca apareceu. Então, novamente, ele está tirando da onde? Das águas. Estão entendendo? Porque que lá o Espírito de Deus ele está emitindo a sua energia, gerando sobre as águas, e porque Pedro fala que tudo foi criado pela palavra de Deus, e da palavra surgiu das águas pela palavra de Deus, então a porção seca. E aí ele chama a porção seca de terra, e a porção das águas, ou ajuntamento das águas, ele chama de mares. Uma vez que agora ele trouxe à existência a porção seca, a terra, ele imediatamente começa também a criar as ervas. Então, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi, segundo a sua espécie. Quer dizer, cada planta, cada árvore, cada erva, ela recebe a sua semente, né? A semente dentro do fruto, e ela é segundo a sua espécie, ela tem uma autoridade criativa, segundo a sua espécie, que vai fazer com que ela se reproduza, se recrie. Aleluia! É muito tremendo, né? Quando a gente começa a estudar, né? Ler assim um pouquinho, a gente vê que beleza, né? É a criação de Deus. Foi tarde de manhã, o terceiro dia, ou dia terceiro. Vamos agora para o quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, ou no firmamento. Ele acabou de colocar cada coisa no seu lugar, começou a criar ervas ali na parte seca que ele chamou de terra, e agora ele chega lá para a parte do firmamento e diz aqui, nessa parte, eu vou criar luminares, porque agora eu preciso fazer para a minha criatura especial que eu estou para preparar, eu preciso fazer algo de acordo com a natureza dela que eu vou fazer. Então, eu vou agora começar a delimitar um tempo para estar de acordo com a natureza da criatura que eu vou criar, que era o homem, que já estava na imagem de Deus, já estava na mente dele, já estava no coração dele como ele iria fazer. Então, ele vai criar os luminares, né? É aí que ele vai criar o maior para governar o dia, os menores para governar a noite, e aí temos o sol, lua, estrelas,
nesse quarto dia, então, o Senhor deixa claro que ele está criando esses luminares que vão governar quando começa o dia e quando começa a noite. O tempo agora que não estava delimitado, ele não estava, vamos dizer assim, cronificado, né? Dentro de um limite, ele vai ficar dentro do limite, né? O limite é quando o sol nascer, quando o sol esconder, quando a lua nascer, quando a lua esconder. Na verdade, né, nós vamos ver que ele está criando também todo o movimento de rotação, de translação, né, para que haja todo essa possibilidade de vida para o ser humano. E é aqui no dia 4 que nós podemos inferir que o dia, em termos de criação, né, da contagem, né, para a vida do ser humano, ele passaria a ter as 24 horas que nós vamos conhecer. Então, podemos inferir, né, que antes, cada dia que foi sendo criado, muito provavelmente não havia ainda essa delimitação, mas ainda vou falar algo mais ainda sobre isso aí daqui a pouco, vocês vão ver. Então, chegamos no quinto dia, e disse Deus, produz as águas, abundante e réptil. Então, veja, Deus preparou tudo, né? E agora chegou a hora dele povoar as águas também com seres viventes. Lembre que o Espírito de Deus, o Espírito dele mesmo, está fornecendo energia para que essa criação ela vá surgindo a partir da ordem dada pela palavra do Eterno. Então, aí, os grandes peixes, os répteis, né? As baleias, tudo que vive ali nas águas, mas ele, nesse dia, ele também não criou apenas os animais ou os seres viventes das águas, mas ele vai criar também os que voam nos ares. Então, toda ave de asas, conforme a sua espécie, novamente, a autoridade criativa para cada um vai recriar, vai continuar essa criação, segundo a sua espécie, conforme Deus determinou e criou, né? No DNA ali de cada espécie. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Então, houve tarde e manhã, o dia quinto. E vamos, então, agora ao sexto dia. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Veja, ele criou ervas, ele criou árvores, ele criou, fez luminares, né? Criou os animais dos mares, criou as aves, e agora ele vai criar animais, né? Para também, cada um segundo a sua espécie, para habitar a própria terra. Então, gado, répteis, feras da terra, tudo conforme a sua espécie, ou seja, a ordem criativa e a autoridade criativa. Cada um tem o DNA para se reproduzir, segundo a sua espécie. E as feras da terra, conforme a sua espécie, gado, conforme a sua espécie, réptil, tudo conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Então, ele criou esses animais e agora ele vai criar o homem, mas a criação do homem é uma criação toda especial, no sexto dia, mas de uma forma especial. Ele parou aqui com essa criação que ele está simplesmente ordenando pela sua palavra, onde o seu próprio espírito, ou seja, a emanação divina dele mesmo, está ali em ação, gerindo todas as coisas, tudo conforme foi retirado das águas, conforme a palavra ordenada e criadora de Deus. E o homem, ele não vai ser retirado da água. Só depois de criado o primeiro homem e a primeira mulher,
Aí, novamente, o ciclo criativo de semente e de água volta a existir, porque nós somos gerados no ventre da nossa mãe e o líquido amniótico ele é como um mar, né? Uma água. Tanto que existe um grupo, né, aí de pessoas. Teve uma época até que isso era bem, ficou famoso, era falado, nem sei se ainda tem gente ainda que faz isso, que faz o parto natural, mas não apenas natural, faz dentro da água, né? Prepara uma um Parto banheiro, sei lá, humanizado, um lugar. parto humanizado, ainda tem pessoas que fazem. Então, porque ali os médicos que defendem, né, essa tese, eles dizem desse modo o trauma do nascimento. Trauma do nascimento é algo que é nomeado a si mesmo, né? Na psicologia a gente estuda os traumas desse impacto do nascimento, e um desses é justamente chamado trauma do nascimento. Por isso que quando o parto ele tem alguma dificuldade extra, como, por exemplo, de repente tem que fazer a cirurgia, né? É tirada fórceps, coisas, né, difíceis que acontecem, prematuro, ou qualquer outra coisa assim que dificulta além, né? Porque o parto em si ele é um momento dificultoso, que a gente sabe que também é consequência do pecado, onde a mulher sente dor para nascer e ela tem que fazer força, no caso do parto natural, né? Mas a criança também. A criança ela precisa ter força para nascer. E ela vai sofrer aquele parto, que até então ela estava ali na dela, né? Ali aconchegada naquele líquido, naquela água protetora, não fazia força nem para respirar, porque ela respirava pelo cordão umbilical ligado com a mãe. Agora ela vai ter que fazer força para respirar, então ela tem que fazer força para nascer, ela tem que fazer força para respirar. Por isso, claro, a gente sabe que as salas de cirurgia, inclusive a de parto, eles mesmos falam que é por causa de bactéria, que tem que colocar o ar-condicionado muito gelado. Aí você imagina, está lá num quentinho, sai para um geladão, né? Então, assim, é muito impacto, é o trauma do nascimento. Então, os médicos que são adeptos desse parto natural e na água, né? Eles dizem que isso vai amenizar esse trauma do nascimento. Então, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós estamos vendo que o Senhor também, aleluia, ele está criando, ele mesmo já criou a água, evidentemente, né? Deus criou todas as coisas, mas ele está criando a água, sim. Por isso que eu gosto de Pedro falar daquele jeito. A palavra de ordem dele, né, é como a emanação, é o seu espírito emanando aquela fagulha, né? Quando a gente estuda filosofia, a gente compreende melhor esses termos, né, da emanação, de fagulha, mas se a pessoa nunca estudou filosofia, nada nessa parte, às vezes fica escandalizado quando se fala sobre isso num estudo bíblico, mas é preciso compreender. Por isso que quando eu estava dando aula de filosofia no seminário, eu sempre falava, a filosofia ela é uma ferramenta importantíssima para ensinar você a analisar, para elaborar, para te capacitar com a condição de analisar o que você lê, o que você escuta, né? Para você desenvolver essa capacidade sua de discernir, de analisar as coisas. Então, o Espírito de Deus movendo-se, né, sobre as águas, ele está ali. E a palavra de ordem de Deus fluindo. Então, na medida em que a palavra dele flui, é como se essa energia criativa saísse. A palavra ela não é vazia. Por isso que ele diz, a minha palavra ela não vai voltar para mim vazia, ela vai completar-se, ela vai
ela vai vir cheia, ela vai vir completa de tudo aquilo para o que eu a ordenei. E é por isso que Yeshua, que é a perfeita emanação do Pai, de Deus, do Eterno, não uma criação como os anjos, ele Hebreus vai dizer a perfeita imagem, né, de Deus. Ele é caracterizado pelo apóstolo João como essa palavra criadora, essa palavra de vida, essa palavra que é energia, aleluia, 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 aleluia. Essa palavra de vida, de ordem, que é descrita como esse Espírito de Deus, é que gerou no ventre de Maria a parte humana de Yeshua. Aleluia. E essa palavra viva, que é o próprio Yeshua, que veio a ser encarnado, essa palavra, essa emanação, ela está presente ali. Por isso, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É a dificuldade de compreender essa beleza e é o modo como foi torcido o ensinamento e como foi descaracterizado a pessoa de Jesus, os seus ensinos e os ensinos dos apóstolos, que fez com que os judeus, posteriormente, porque na época de Jesus o questionamento era um, mas o questionamento posterior, que faz com que eles tenham verdadeiro pavor, porque para eles é idolatria, foi o fato de Jesus ser descaracterizado na sua pessoa, na sua origem, na sua palavra, no seu ensino, e os próprios apóstolos também. Porque se isso não tivesse acontecido, o tempo, né, de entendimento teria vindo mais rápido. Mas como a Bíblia diz que Deus tem um propósito em todas as coisas, para usar de misericórdia com o maior número de gentios, Deus permitiu que esse tempo de ofuscação ele fosse tão grande, né? Onde Jesus foi romanizado. Mas, do mesmo modo como Deus permitiu, e o apóstolo Paulo diz, Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado para que, do mesmo modo que a misericórdia de Deus alcança os gentios, alcança os judeus. E esse tempo, ele está se concluindo, porque a plenitude dos gentios está terminando. E o entendimento, aleluia, a revelação, ela virá com toda clareza, como está profetizado aos judeus. E nós não precisamos tentar impor nada, e muito menos cometer o erro de querer transformar judeu em cristão. Então, precisamos compreender todas as coisas, porque aquilo que Deus preparou para Israel como uma nação corporativa e para realizar, vai ser realizado. Aquilo para alcançar todas as outras nações, os gentios também. Sendo que a pessoa de Jesus, Yeshua, né, esse verbo, essa palavra encarnada, ele, então, é que está no centro de todo esse mover, de toda essa criação iniciada e que vai ser restaurada. Aleluia. Então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E também o Senhor já deu ali ao homem o domínio sobre os peixes do mar, ave do céu, ou seja, sobre tudo aquilo que ele criou para servir ao homem, o Senhor dá a ele o domínio, conforme a imagem e a semelhança. E nessa imagem, né, essa face pequena, o próprio Mashiach, Yeshua, ali o fluir, a emanação, o fluir do Espírito de Deus nessa face pequena, né, nessa manifestação, é a imagem no qual o ser humano é criado. Aleluia. E essa semelhança, assim como Deus tem
esse livre-arbítrio, ele dá um livre-arbítrio ao ser humano, porque ele quer que o ser humano o sirva por sua livre escolha, por amor, não forçado. E é por isso que ele vai permitir a presença de Satã lá, como teste. Mas Deus avisou antes, né? Não coma dessa árvore do fruto do bem, da ciência do bem e do mal. Todas as outras estavam disponíveis, todas as árvores estavam disponíveis, todos os outros frutos. E o Senhor disse, porque no dia que comer, morrerás. E nós já sabemos, né, que essa morte ela acontece, mas ela vai acontecer de forma espiritual, né? Porque Adão mesmo vai viver 930 anos, ou seja, ele vive praticamente um milênio, né? E o Senhor, então, ele vai criar, vai dar a ele governo sobre todas as coisas, vai dar também todas as árvores, as ervas e os frutos como alimento, ser-vos-á para mantimento, e para os animais da terra, as aves da terra, os répteis, alma vivente, toda erva verde será o mantimento. Tem gente que traduz isso aqui errado e pensa que o Senhor está falando que os animais e as aves e todos os répteis é mantimento do homem. Não, o Senhor falou antes aqui, mantimento para você, as ervas, as árvores, né? Todo fruto que dê semente será mantimento. E para os animais, também tem mantimento? Tem, para todo animal da terra, para todas as aves do céu, para todos os répteis, né? Todas as almas viventes, não está falando do homem ali, toda erva verde será como mantimento. Então, na verdade, na criação, nem mesmo os animais eram carnívoros, né? Eles vão passar a ser humano e animais depois do dilúvio, quando nós vamos ver Deus permitindo ali ao homem se alimentar, né, de carne, porque ele agora ele vai enfrentar uma nova etapa muito mais difícil, ele vai precisar de um fornecimento maior e mais rápido de proteínas, e Deus vai permitir. Mas Deus, antes mesmo de Moisés, já estabeleceu o que é comida e o que não é, né? O que é puro e o que é impuro, porque ele já havia falado com Noé como que animais ele iria botar 7 pares dos puros e 1 par dos impuros. Muito antes de Moisés, ele já havia determinado. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o 6º dia. Assim os céus e a terra e os seus exércitos foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º, chegamos no 7º dia. A obra que fizeram, descansou no 7º dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ora, o capítulo 2, eu não botei aqui, vai ter o detalhamento da criação do homem, tá? Aqui no capítulo 1, a gente não tem todo esse detalhamento, apenas está aqui dizendo, e Deus criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Ishi e Chá, né? Homem e mulher, macho e fêmea. Então, não tem esse negócio, só Deus criou o homem, está aqui no capítulo 1, e no 2 que ele criou a mulher, não. Não são duas criações também, não. É que no 2 ele vai detalhar, vai dizer a forma, como foi feito. É uma explicação. Então, as pessoas, às vezes, querem criar coisas que não existem, porque realmente não estuda corretamente, não tem uma exegese correta. Ok? E agora nós vamos voltar lá no verso 1º, porque eu quero ver aqui, que daqui a pouco eu vou falar outra parte. Chegamos aqui. Há uma teoria que diz, com base no texto do Salmo 90, né? No texto do apóstolo Pedro também, que fala que um dia para Deus é como 1000, né? E que 1000, então, mas um dia para Deus, né? Ou um ano para Deus,
É a mesma coisa que ser 1000 dias ou que ser 1000 anos. Não tem esse peso de distância que tem para nós, vamos dizer assim. E, com base nisso, existe essa teoria que diz que, deixa eu ir aqui primeiro, cada ano desse, ou melhor, cada dia desse da criação, poderia ser, na verdade, 1000 anos de criação. Então, são duas teorias, né? E a outra teoria até o período que nós estamos aqui. Mas vamos ver. Essa daqui é uma coisa, é uma teoria que eu vou falar, mas é algo muito místico. Na falta de uma outra palavra para dizer, eu vou usar essa. Então, Bereshit, o dia 1, o dia da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nós temos aqui, nessa primeira palavra, porque nós vamos ver que essa frase aqui ela tem 7 palavras, nós temos um resumo nesse versículo de todo o acontecimento até chegar o 7º milênio, o milênio do Messias. Então, isso aqui seria... como é que eu vou dizer? Uma amostra, né? Não uma maquete, né? Uma amostra. Então, nós teríamos o primeiro dia, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vou pegar a primeira palavra, Bereshit, no princípio. Isso aqui não são aqueles dias simplesmente. E aí nós vamos pegar 7 dias, incluindo o dia do descanso. Então, Deus criou o quê? Primeiro, a luz. Então, teríamos, né, o princípio de tudo, a luz. Sim, o princípio de tudo é a luz. Por quê? Porque Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. E Yeshua, o Messias, o verbo que se fez carne, é luz e nele não existe treva alguma. Então, o começo de toda a criação, o começo de tudo está em Yeshua. Por isso, João vai dizer, no princípio, ele vai usar exatamente o termo Bereshit, né? Era a palavra, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a emanação, como Hebreus 1 vai dizer, a expressão exata do próprio Deus. Então, esse primeiro, estou falando aqui figuradamente, tá? Esse primeiro milênio é a manifestação de Deus, revelando ali a sua bondade em Yeshua. Quando nós vamos ler também o apóstolo João, quando vai dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ver também, ele era a luz. Então, veja, a primeira coisa que Deus cria, a luz. Mas, na verdade, Yeshua não é uma criação, ele é a emanação, a própria existência. Então, essa palavra de poder de Deus que emana de Deus é luz de Deus. E por isso Yeshua é luz, a luz do mundo, a luz que veio para o mundo, a luz que veio para acabar com aquele caos, aquelas trevas. E o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, ele estava lá no início, no começo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, para que a criação ali estivesse acontecendo, ele precisava estar ali manifestado. A luz criadora, a palavra criadora de Deus, né?
E depois que Deus ele vai criar, né, luminares, aliás, vai fazer o firmamento, como a gente viu aqui, deixa eu ver aqui para eu lembrar. A luz era boa, exatamente, a expansão, o firmamento, né? A separação das águas, e foi à tarde e amanhã o segundo dia. Quando a gente está estudando o Gênesis, e a nossa paraxá ela vai até o capítulo 6, verso 8, nós vamos ver que Deus preparou tudo, preparou a terra, preparou todas as coisas, mas deu ao homem a livre escolha, fez algo com todo amor, todo carinho, mas nós vamos ver a queda acontecendo aqui também. Então, nesse primeiro milênio, a gente poderia dizer que é o milênio que vai até ali os acontecimentos da queda de Adão, porque Adão viveu 930 anos. E o pecado ali, ele está trazendo um monte de consequência ruim. Mas, quando nasce Sete, depois Enos, né? E também Enoque, o Senhor está trazendo, ele vai trazer uma nova oportunidade para a humanidade. É como se ele novamente está começando. Ele falou assim, eu vou dar uma oportunidade para vocês novamente. E aí, novamente está ali, tem aqueles descendentes de Caim apontando, mas o Senhor está dando uma nova oportunidade agora com esse descendente de Sete. E Enoque, ele está trazendo essa luz de Deus ali novamente, né? E mesmo assim, a humanidade se corrompe. A maldade cresce. A maldade cresce, a violência cresce. Nós vamos ler, depois vocês podem ler lá, né, no capítulo 6, a violência crescendo, assassinatos, né, desrespeito, todo tipo de maldade. E aí o Senhor não está satisfeito com isso. A tristeza vem. Então, essa teoria aqui, que eu falei que é algo místico, né? Apregou que esse aqui poderia, então, ser esse segundo milênio da criação, já que um dia ele pode ser 1000 anos para Deus. E aqui, nesse único momento aqui, em que Deus está criando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, é o único que ele não fala, e viu Deus, que era bom. No primeiro ele diz, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo é o descanso, no sexto, né, ele diz bom a primeira vez para aqueles animais e diz muito bom quando ele faz o ser humano. Mas aqui no segundo ele não fala. Ué, foi um lapso? Foi como os rabinos, sempre eles estudam, eles dizem que nada é por acaso na Torá, nenhum escrito, nenhuma palavra, nenhuma letra, a Kabbalah, então, ela é essa parte mais mística, que estuda esse Sod, né, essa parte dos segredos escondidos. Então, alguns que defendem essa teoria dizem que nesse segundo dia, que na verdade seria um segundo milênio, né, um segundo... né, novamente, 1000 anos, então passou o primeiro, está o segundo, 2000 anos. Deus, ele estava triste porque a maldade, a violência do homem cresceu tanto e ele teve que mandar o dilúvio, a destruição. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, aqui foi o único dia da criação, que segundo essa teoria poderia ser um dia de 1000 anos, né? Que é algo que a gente não consegue compreender, que Deus não tem esse prazer, então que ele não disse e, que foi bom. Isso com base nas 7 palavras do primeiro versículo, né? Bereshit, Bara, Elohim, Et, né? Hashamai. Deixa eu voltar aqui. Esqueci. Adiantei.
Esse estava adiantando. Né? Deixa eu ler aqui para eu não falar errado. Isso. Bereshit bara Elohim et Hashamai evet haeretz, né? Então, aqui, o segundo teria acontecido o dilúvio, né? E aí vamos para o terceiro dia. Terceiro dia. O Senhor, então, ajuntou as águas, a porção seca apareceu, aí chamou de mar, chamou de terra, produz erva verde, produz a semente, produz tudo que... E viu Deus que tudo era bom. Então, nesse terceiro dia, seria o terceiro milênio, o Senhor está recomeçando aí, né, com a humanidade agora, a partir de quem? A partir de Noé. A partir de Noé. Então, o Senhor vai determinar e vai acontecer ainda assim aquelas coisas lá em relação aos filhos de Noé, e é a partir de Shem, né, que o Senhor, então, vai determinar agora uma criação de uma nova semente no sentido de uma nova geração, né? E é de Shem que vão vir os semitas, né? E inclusive os judeus, né? E é de Shem que vai vir, né, Abraão. Então, ali o Senhor está já começando, então, né, nesse terceiro milênio, preparando, então, esse tempo. E aí nós vamos ter o quarto dia. O Senhor cria luminares, o sol, as estrelas, né, governar dia, governar noite, iluminar a terra, e viu Deus que era muito bom. Aliás, e viu Deus que era bom, muito bom é lá, né, no homem. A expansão, os céus. E aí nós temos, depois aqui, o quinto dia, né, produz répteis, criou os animais, frutificai, para no sexto dia vir o restante da criação e vir a criação do homem. Aí, nessa mística aqui, né, nós temos no quarto dia aqui o Et, que já estaria apontando agora para esse descendente de Abraão, que teria essa capacidade de trazer restauração para essa criação, que é o Aleph Tav. Ele disse: eu sou o Aleph e o Tav. É a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que foi traduzido no grego como o alfa e o ômega. Temos, então, o quinto dia, né? Ali na palavra Hashamai, né? Nós temos os céus. Veja que a palavra Hashamai, ela tem a raiz também da palavra água. Lembra que a expansão, o firmamento, né? E dali que foi separado as águas de cima e as águas de baixo, que eu até falei eu esqueci de novo o nome, que a Márcia lembrou aí, daquela, as águas do meio. Por isso que isso, nada como ter uma pessoa ligada, né? Por isso a palavra céus aqui, ela tem a mesma raiz da palavra águas, né? Então agora temos esse tempo de preparação, esse tempo especial. Nós estamos então nesse quinto milênio, onde Jesus foi anunciado, e agora ele está juntamente, né? Ali foi Abraão, né? Depois Davi, e aí vem Jesus, que é o descendente de Abraão, o filho de Davi, e vem trazer a nova revelação, né? Vem trazer essa oportunidade. Então, vem o Messias, né? A primeira vinda dele. Então, ele vem como Messias sofredor, que não vai ser reconhecido, tá? E, finalmente, temos o sexto dia, o sexto milênio, né? Que está aí o povo de Israel, como essa nação corporativa, e esses que foram gerados de fora do povo de Israel, que é a igreja. Mas seja Israel,
seja a igreja, mesmo que a maioria de Israel não saiba que o Messias que eles tanto anseiam é Yeshua, Yeshua é a ligação para esses dois povos, porque a única possibilidade de restaurar céus e terra é através de Yeshua. A única possibilidade de restaurar a criação do ser humano, que foi toda contaminada, é através de Yeshua. Então, para herdar essa terra restaurada, para entrar no 7º milênio, o milênio do descanso, é preciso que haja essa união, esse reconhecimento, que Israel vai clamar a Yeshua como bendito que vem em nome de Davi, e que a igreja vai reconhecer a eleição de Israel e vai se submeter a Yeshua, não como um salvador separado de Israel, alheio, que não tem nada a ver com Israel, mas como o Salvador que é judeu, que é descendente de Abraão, o descendente de Davi, o Messias de Israel. Então, nessa unidade de reconhecimento da igreja Israel, Israel e igreja, então, esse 6º milênio termina e as outras nações que estiverem alvoroçadas, os outros povos, contra Deus, contra Israel, contra a igreja, né? Agora eles vão ser todos manietados pelo o poder daquele que é luz, que está trazendo a luz, daquele que é a palavra de criação, que tem o poder para trazer essa restauração. E entra, então, o 7º milênio, que é o milênio em que Deus diz: governe, o homem governe. E ele disse, viu tudo que fez e era muito bom. O homem governe, mas esse homem que tem agora esse governo restaurado é o homem que é também Deus, porque é aquele que é a exata expressão da imagem de Deus, Yeshua, o Filho de Deus, o prometido, né, para trazer a restauração. Então, eu sei que isso é uma coisa meio complicada, mas eu vou passar para vocês essa parte aqui, que essa é bem mais fácil de entender, porque você entende até pela contagem da genealogia que está na Bíblia, contada lá, né, até mesmo por Mateus. Então, é interessante observar a contagem do tempo na Bíblia. De Adão até Abraão, podemos contar 2.000 anos, aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até a morte de Jesus, que se deu aos 33 anos, novamente nós temos 2.000 anos. Então, nós temos até agora 4.000 anos. Mas da morte de Jesus até esse tempo que nós estamos e que está se findando, são também mais 2.000 anos. Então, nós temos 3 vezes 2, 6.000 anos terminando. Estudiosos cristãos e judeus, rabinos, acreditam que estes períodos fazem parte da semana milenar. Então, aquilo que eu falei lá da primeira frase, do primeiro versículo de Gênesis, é figurativo, para falar dessa semana milenar. Mas só que lá seria a semana milenar da história, tipificando essa semana milenar aqui da restauração. Então, essa semana milenar da história da humanidade, tomando por base os textos do Salmo 90, verso 4, e de 2 Pedro 3, 8, onde a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Veja bem, isso aqui é uma teoria que é bastante provável, porque a Bíblia, mais uma vez, eu volto para aquele modo de estudar rabínico. Nada é dito por acaso. O Salmo 90 traz revelação. O apóstolo Pedro faz menção dessa revelação. Não por acaso. Que um dia para Deus é como 1.000 anos,
ou é a mesma coisa que 1000 anos, então não seria por acaso. Para que trazer essa revelação se não tivesse nada a ver com nada a ver? Eu não precisava saber que um dia para Deus é como 1000 anos por nada. Porque, por exemplo, eu não vivo 1000 anos, a não ser no milênio, né? Que a pessoa poderá viver 1000 anos como era antigamente, né? Adão viveu 930, Matusalém viveu 999, ou seja, 1000 anos. Então, essa informação, essa revelação, ela tem algo, ela está chamando a nossa atenção para algo profundo. E por isso essa teoria aqui ela faz bastante sentido, tá? Então, sendo assim, esses 1000 anos, ou desculpa, esses 6000 anos decorridos até aqui, somados a um último milênio, formam a semana milenar, porque a semana fecha com 7 dias. Então, a semana milenar fecha com 7000 anos. Então, vamos voltar. Da criação do homem, tá? Vocês viram que a criação antes do homem ela tem outras etapas, antes de Adão. Então, de Adão até Abraão, 2000. De Abraão até a morte de Jesus, 2000. Da morte de Jesus para cá, nós estamos terminando mais 2000. 6000 anos no total. Então, nós estamos vamos dizer assim, à beira, né, de chegar no sétimo milênio. E o que aconteceu lá na criação, no 7º dia da semana? É dia de Descanso. O Senhor estabeleceu também o 7º ano, que nós estamos vivendo um Shemitah. Lá em Israel, os agricultores, os campos estão tudo lá parados, eles não podem cultivar. O governo dá até um subsídio para as famílias que necessitam, não pode cultivar. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando a Valnice Milhões começou a compreender essa visão de Israel desse modo, ela foi com uma equipe lá e ela estava num período e chegaram lá, ela não sabia, porque ela ainda não tinha estudado todas essas coisas, era um ano Shemitah, e ela estava na intenção de plantar uma árvore lá com a equipe dela, mas não foi permitido. E aí explicaram para ela, não era permitido porque era ano Shemitah. Por exemplo, antes de entrar no Shemitah, os agricultores lá estavam correndo para replantar naquela área de Judéia e Samaria, não sei se vocês viram as reportagens, que houve muitos incêndios criminosos ali provocados por terroristas árabes ali palestinos, né? E por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que o ano que estava para chegar, né, no Rosh Hashanah, era ano Shemitah e que os judeus não iriam plantar. Veja que maldade, né? Então eles tacaram fogo e muita coisa ali naquela área da Judéia e Samaria. E eles estavam correndo, inclusive um grupo de cristãos que plantam vinhedos lá em Samaria para cumprir a profecia, mas só um grupo pequeno que já estava lá pôde ajudar, porque por conta da pandemia a fronteira também estava fechada, ainda teve tudo isso, né, ainda colaborando. Então, esse ano anterior todo, eles estavam assim intensificando a plantação de árvores, não apenas na parte lá dos vinhedos, mas as outras também. Porque quando entrasse Rosh Hashanah, ia começar a Shemitah. E não pode, está parado. Agora você não pode enviar nenhuma oferta para plantação nenhuma lá, nem lá plantar. Então, é o ano de descanso. Então, é algo muito fácil de compreender que, se essas últimas festas aqui, do ciclo de festas que apontam para todo o plano de salvação, as festas de primavera até a festa de outono de Shavuot, tudo se cumpriram certinho ali, de Pessa, né? Pessa, Matizot, que é pães asmos, as primícias de Pessa, Shavuot, que é Pentecostes, tudo veio dentro do calendário, né?
Por que que essas três aqui finais não iriam se cumprir? Yom Teruah, que é o Rosh Hashanah, o toque das trombetas, Yom Kippur e Sukkot. Então, no Yom Teruah, nós temos o período de anunciar, de tocar a trombeta, porque é o período da tribulação. No Yom Kippur, nós temos ali a declaração de quem está com o nome selado no livro e vai ser chamado, vai ser convocado. Seu nome está lá no livro do Cordeiro. Então, você vai ser chamado, você vai receber ali a oportunidade de entrar em Sukkot, a festa que vai ser celebrada durante todo o período do milênio de Cristo. Sukkot. Todas as nações vão ter que mandar representantes todos os anos para a festa de Sukkot. E Sukkot, 7 dias mais o 8º, que aponta já para Apocalipse 21 e 22, o dia do nosso júbilo, a eternidade restaurada, depois do finalzinho do milênio, que ainda vai ter o juízo final, ali, Sukkot é a festa de casamento. São os 7 dias de casamento. Então, é o reino milenar. Jesus reinando com o seu povo. Aleluia. Então, tudo se cumpre. Então, se nós compararmos a semana da criação, onde Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, nós entendemos que após esses 6 milênios, desde a criação de Adão, haverá um milênio de descanso, o 7º milênio, como é de fato profetizado sobre o reino milenar de Cristo no capítulo 20 de Apocalipse, que reinaram, viveram e reinaram com ele por 1000 anos. Então, o reino milenar não é simbologia, é real, é literal. E estamos, portanto, às portas da volta de Jesus para celebrar o início, né, desse seu reino milenar. Um ensaio para a eternidade, que é o 8º milênio. Que aí já temos o juízo final, o próprio Satanás lançado no lago de fogo e enxofre, tudo ali, todo o mal eliminado. E aí, novos céus e nova terra. Aí o Senhor novamente trazendo o Éden. Assim como vai descer a Jerusalém espiritual, o Senhor vai restaurar ou trazer de novo o ser humano a possibilidade de desfrutar do Éden, do qual ele foi expulso por causa do pecado. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, despertando em nós a cada dia o desejo de andarmos, né? De buscarmos e de andarmos segundo os propósitos de Deus para cada um de nós, e que certamente esses propósitos têm que ver realmente trazer o reino de Deus, né? Trazer o reino de Deus até nós, trazer realmente esse tempo de restauração, esse tempo realmente de bênção, né? Esse tempo de realização daquilo que Deus planejou. Amém? Vocês estão me ouvindo nesse finalzinho ou não? Sim, amém. Ah, eu é que não estava ouvindo aqui, estava ouvindo tudo por ele, só pelo do meu celular. É uma chiadeira, né? E eu continuo ouvindo só pelo do celular. Eu espero que esteja... Amém? Eu vou desligar aqui essa gravação para a gente orar.